Salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa seu like e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Bom domingo para você que tá me assistindo. Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina. Vamos começar com notícia boa, né? Finalmente, o Luan renovou o seu contrato, agora até 2026. Eu não aguentava mais falar aqui, toda semana pra galera que espera, vai renovar, essa semana vai anunciar. E aos 45 do segundo tempo, ainda nesta semana, o São Paulo aí teve a renovação oficial do volante Luan até 2026. Gostaram? Eu gostei demais, um volante aí cria da nossa base e agora renovado aí o seu contrato, né? Então, nenhuma polêmica mais. Pablo Maia até 2027, o Luan até 2026, os nossos volantes aí estão com um contrato renovado. Os dois que devem ser titulares hoje, né? Hoje tem Campeonato Brasileiro às 4 da tarde, dentro do Morumbi, com promessa de casa cheia, hein, rapaziada? Expectativa de 40 mil pessoas dentro do estádio aí, e o São Paulo vai enfrentar a equipe do Internacional às 4 da tarde. Provável escalação para hoje, viemos com Rafael no gol, na direita Rafinha, na esquerda Caio Paulista, Arboleda e Beraldo na zaga. Meio de campo com Pablo Maia, Luan, Nestor e Alisson. E lá na frente, Luciano e Jonathan Calleri. Este é o provável São Paulo para hoje à tarde, às 4 horas, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem já tivemos dois jogos, né? O Cruzeiro bateu a equipe do Santos e o Vasco, em um clássico aí, empatou com a equipe do Fluminense lá no Maracanã em 1-1. Os outros jogos acontecem entre hoje e também amanhã. Beleza, rapaziada? Como tá a expectativa de vocês pro jogo de hoje? Deixe seu palpite nos comentários. Acho que vai ser 2-0 pro São Paulo. Acho que tem gol do Luciano e acho que tem gol do Jonathan Calleri também. Vamos para os próximos assuntos agora, porque a gente vai falar sobre janela de transferência, muitos assuntos. Vamos começar sobre o atacante Eric, da equipe do Ceará, que é um jogador que teve aí o aval do Dorival Júnior para a contratação por parte do São Paulo. Ele que durante um período na temporada foi era o líder de assistências aí entre todos os clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro. É aquele atacante mais baixo, né? Aquele atacante de velocidade, 1 contra 1, tem um bom cruzamento, não à toa, tem muitas assistências, né? Um jogador de velocidade, e ele, como eu falei, teve a aprovação do Dorival Júnior aí para o São Paulo. Lembrando que o Dorival, antes de trabalhar no Flamengo, né, fez um trabalho excelente de sucesso na última temporada, ganhando aí Libertadores, Copa do Brasil. O Dorival foi o técnico da equipe do Ceará, então ele tem o conhecimento dos jogadores, ele sabe o jogador que pode chegar aí, mesmo o Ceará estando na Série B, acabou de ser campeão da Copa do Nordeste em cima do Sport, que é uma equipe que a gente vai enfrentar na Copa do Brasil. Então, o Dorival conhece muito bem por lá e teve aí a indicação do Eric para a contratação no São Paulo. Você é a favor ou você não gostaria da contratação? Deixa nos comentários aí sua opinião. Outro nome pintando aí no São Paulo, né? Um nome interessante aí é o volante de 23 anos, Pablo Roberto. Ele pertence à equipe do Vila Nova, mas está emprestado ao Remo e é o dono do meio campo por lá. Jogou muita bola na Copa do Brasil contra o Corinthians e aí atraiu o interesse de alguns clubes, como por exemplo São Paulo, como por exemplo também o Vasco. É um jogador jovem, como eu falei, 23 anos, e tem aí esse interesse do tricolor. O jogador já sinalizou positivamente aí para ouvir as propostas e para o seu empresário fechar a negociação. Então podemos ter aí mais um volante, mais um meio-campista no São Paulo, o Pablo Roberto, que, como eu falei, está emprestado à equipe do Remo, jogou muito bem na Copa do Brasil e aí, obviamente, atraiu olhares das principais equipes aqui do nosso futebol brasileiro. O que você acha sobre o Pablo Roberto? Deixa aí também nos comentários. O próximo assunto agora, a gente vai falar sobre o Jean-Pierre, exatamente aquele meio-campista que surgiu muito bem no Grêmio, né? Mas passou por alguns altos e baixos, chegou a ser emprestado ao Avaí e o jogador teve que se aposentar, infelizmente, pelo decorrer aí de uma doença, né? Eu não gosto nem de falar o nome aqui, mas uma doença muito triste. O cara teve que se aposentar aos 23 anos de idade, mas agora o jogador está realmente reabilitado, ele pode voltar a jogar futebol e ele já vem recebendo sondagens aí de alguns clubes do Brasil, alguns clubes da Rússia, da Itália e também da Espanha. O jogador quer fechar aí o seu novo contrato até o mês de maio, ou seja, até aí o final deste mês de maio. Portanto, podemos ter aí o Jean-Pierre em seu novo clube. O São Paulo foi um desses times brasileiros que analisou a situação. O jogador chegaria aí de graça, assinaria apenas o seu contrato, mas o tricolor, como eu falei, tem essas concorrências aí e até o final deste mês, hoje é dia 7, 8, mais ou menos, estou meio perdido
momento aí, mas até o fim desse mês o Jean-Pierre decretou aí como prazo para que ele feche com a sua nova equipe. Eu acho o Jean-Pierre um baita de um jogador, mas ele é no estilo desses caras assim como Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato, Rames Rodrigues, né? O Jean-Pierre, pra mim, é esse estilo também, desses jogadores que são craques de bola, mas que não jogam no futebol atual porque os caras não têm intensidade. Não é do perfil deles ficar voltando para marcar lateral, não é do perfil deles ficar dando carrinho, não é do perfil deles recompor a marcação, e hoje o futebol, infelizmente, pede isso. Então, eu acho que esses caras são, sim, grandes jogadores, mas na época errada. Rames Rodrigues, Paulo Henrique Ganso e tal. Porque esses caras em uma outra época, se fosse só por técnica, eles jogariam nas melhores equipes do mundo, assim como foi o Rames Rodrigues. Mas eu acho que o Ganso poderia ter jogado, eu acho que o Jean-Pierre poderia também ter jogado, inclusive são jogadores assim que têm uma capacidade muito acima dos outros, uma capacidade técnica muito acima dos outros, mas não tem essa intensidade que pede hoje o futebol, de o cara voltar para marcar o lateral e atacar daqui a pouco lá, do cara ficar dando carrinho igual um maluco no meio de campo. Então hoje eu acho que o futebol, por conta dessa intensidade, por conta desses robôs físicos que entram em campo, perde muito um pouco da classe, perde muito um pouco também da técnica que tem o Jean-Pierre, que é um excelente jogador assim em bolas paradas, que faz muitos gols de falta, que bate muito bem de fora da área. A gente já viu muitos golaços dele com chutaços aí de fora da área. Era um grande jogador, mas infelizmente passou aí por este período muito difícil, inclusive tendo que se aposentar do futebol muito jovem. Mas agora o jogador, como eu falei, vai voltar ao futebol e o São Paulo é um dos clubes interessados. Para mim seria uma grande contratação. Assina um contrato de produtividade aí, quem sabe o jogador não consiga aí dar uma volta por cima, né? Sei que seria um salário alto, mas um contratinho de produtividade, se ele aceitar aí, jogando no São Paulo, seria uma volta por cima para ele próprio e em sua carreira, né? Eu acho que seria uma boa, sim, pra gente contratar o Jean-Pierre, mas quero saber a opinião de todos vocês, tá bom, galera? E como eu falei aí no começo do vídeo, hoje temos Campeonato Brasileiro, São Paulo e Internacional. Jogo difícil, hein? Quarta rodada. O Internacional nos últimos anos complica um pouco pro São Paulo no Morumbi, o São Paulo complica um pouco pro Inter lá no Beira-Rio. O Inter vem de um empate na Libertadores, São Paulo vem de um empate na Sul-Americana. Então as duas equipes aí precisando dar uma resposta rápida à sua torcida. São Paulo com desfalques importantes, Internacional também com desfalques importantes, assim como a gente está acostumado a ver aqui no futebol brasileiro. Mas uma excelente notícia é a volta aí do Jonathan Calleri depois de 3 longos jogos, né? Não participou aí dos últimos 3 jogos do São Paulo e hoje estará à disposição o nosso camisa 9. Beleza? Então, toca no Calleri que é gol, vamos São Paulo! E ó, pra você que é novo no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificação. Pra você que sempre nos acompanha, dá uma moral pra gente aí, rapaziada. Deixa o like nesse vídeo, deixa os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Volto amanhã com mais novidades, fiquem com Deus, um abraço do Alemão, valeu!